Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a este momento especial de comunhão com Deus. Hoje, nos reunimos para fortalecer nossa fé e renovar nossa esperança. O tema da nossa oração é poderoso. Acredite, não aceite a derrota. Seu destino é vencer, é a sua hora. Deus é com você. Imagine-se agora em um lugar tranquilo, talvez uma igreja acolhedora ou um jardim sereno. Sinta a presença de Deus ao seu redor, envolvendo-o com seu amor infinito. Respire fundo e permita que a paz preencha seu coração. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem maiores do que nossas forças. Nesses momentos, é fácil sentir-se derrotado, como se o mundo estivesse contra nós. Mas hoje, queremos lembrar a cada um de vocês: Deus está ao seu lado. Ele não o abandona nas horas difíceis. Pelo contrário, é nesses momentos que sua presença se faz ainda mais forte. Assim como o sol sempre brilha por trás das nuvens mais escuras, a vitória que Deus planejou para você está apenas aguardando o momento certo para se revelar. Não importa quão difícil pareça sua situação atual, lembre-se, você foi criado para vencer. Deus o fez à sua imagem e semelhança, dotando-o de força, coragem e determinação. Nesta oração, vamos juntos declarar a derrota da derrota. Vamos erguer nossas vozes em uníssono, proclamando que a vitória já é nossa, pois Deus está conosco. É hora de acreditar, de se levantar e de caminhar em direção ao destino glorioso que Deus preparou para cada um de nós. Abra seu coração. Deixe que as palavras desta oração toquem profundamente sua alma. Permita que a força de Deus o renove por dentro e por fora. Chegou a sua hora de vencer, de superar, de conquistar. Com Deus ao seu lado, nada é impossível. Vamos refletir sobre uma passagem poderosa da Bíblia, encontrada no livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 e 9. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Estas palavras, ditas por Deus a Josué, ecoam através dos tempos e falam direta. Vamos refletir sobre seu significado profundo. Primeiro, Deus promete estar conosco sempre. Assim como esteve com Moisés, grande líder do povo de Israel, Ele está conosco hoje. Isso significa que nunca enfrentamos nossas batalhas sozinhos. Em cada desafio, em cada momento de dúvida, Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e guiando. A promessa, ninguém conseguirá resistir a você, não é sobre dominar os outros, mas sobre vencer os obstáculos em nossa vida. Com Deus, temos a força para superar qualquer dificuldade, por maior que pareça. Deus nos chama para sermos fortes e corajosos. Ele sabe que a vida nem sempre é fácil, que haverá momentos de medo e incerteza. Mas é justamente nesses momentos que somos chamados a demonstrar força e coragem, não por nossa própria capacidade, mas pela força que vem de Deus. A passagem também fala sobre obedecer à lei de Deus. Isso nos lembra que a verdadeira vitória não está apenas em alcançar nossos objetivos, mas em fazê-los seguindo os caminhos de Deus. É ao andar em retidão e obediência que encontramos o verdadeiro sucesso. Deus promete que seremos bem-sucedidos. Não é uma promessa de uma vida sem problemas, mas a certeza de que, caminhando com Deus, alcançaremos o destino que Ele planejou para nós. Portanto, irmãos e irmãs, quando a derrota parecer iminente, lembrem-se destas palavras: Deus está com você. Ele nunca o abandona. Seja forte, seja corajoso. Seu destino é vencer, pois Deus é com você. Agora, com muita fé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, neste momento nos ajoelhamos diante de Ti, com corações abertos e almas sedentas por Tua presença.
Viemos a Ti, Senhor, reconhecendo que és a fonte de toda força e todo poder. Em Tuas mãos colocamos nossas vidas, nossas esperanças e nossos sonhos. Deus, Tu que criaste os céus e a terra, que separaste as águas e acendeste as estrelas, olha para nós agora. Vê as batalhas que enfrentamos, as montanhas que precisamos escalar, os gigantes que precisamos derrotar. Sabemos que sem Ti nada somos, mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Pedimos, ó Deus, que nos fortaleças nesta hora. Assim como fizeste com Josué, fala conosco hoje. Diz ao nosso coração que és Tu quem vai adiante de nós. Lembra-nos, Senhor, que nenhum inimigo pode resistir ao Teu poder, nenhum obstáculo é grande demais para a Tua força. Pai, muitas vezes nos sentimos fracos e derrotados. As circunstâncias da vida parecem nos esmagar, e o medo tenta dominar nossos pensamentos. Mas neste momento, declaramos que a derrota não tem lugar em nossas vidas. Não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque Tu, ó Deus, és nossa fortaleza. Senhor, Tu conheces cada um de nós pelo nome. Conheces nossas lutas, nossos medos, nossas fraquezas, mas também conheces o potencial que colocaste dentro de nós. Ajuda-nos a ver a nós mesmos como Tu nos vês. Que possamos enxergar além das nossas limitações e ver o futuro glorioso que preparaste para nós. Deus, assim como estiveste com Moisés diante do Mar Vermelho, com Davi diante de Golias, com Daniel na cova dos leões, pedimos que estejas conosco agora. Que Tua presença nos envolva de tal forma que possamos sentir Tua mão nos guiando, Teu braço nos sustentando. Senhor, remove de nós todo o espírito de derrota. Arranca pela raiz todo o pensamento de fracasso que tenta se apossar de nossa mente. Planta em seu lugar a semente da vitória, a certeza de que em Ti somos mais que vencedores. Que essa semente cresça e frutifique, produzindo uma colheita abundante de fé, esperança e amor. Deus, Tu nos chamas para sermos fortes e corajosos. Dá-nos essa força que não vem de nós mesmos, mas que flui diretamente do Teu trono de graça. Que possamos nos erguer das cinzas da derrota, sacudir a poeira do desânimo e caminhar com passos firmes em direção à vitória que Tu já preparaste para nós. Pai, sabemos que a verdadeira vitória não está apenas em alcançar nossos objetivos terrenos, mas em viver cada dia na Tua vontade. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Que nossas vitórias sejam para a Tua glória, que nosso sucesso seja um testemunho do Teu amor e do Teu poder. Senhor, enquanto oramos, sentimos Tua presença se tornando mais forte. O peso que carregávamos começa a se dissipar, substituído pela leveza da Tua graça. As nuvens de dúvida se dispersam, dando lugar ao brilho da Tua verdade. Sim, Deus, estamos prontos para vencer. Estamos preparados para conquistar, não por nossa própria força, mas pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. Deus, à medida que continuamos em oração, queremos mergulhar mais fundo na Tua presença. Ajuda-nos a compreender que esta é a nossa hora, o momento que Tu escolheste para manifestar Teu poder em nossas vidas. Senhor, muitas vezes nos sentimos como aquele homem à beira da piscina de Betesda, esperando por anos por sua cura. Talvez tenhamos esperado tanto pela nossa vitória que começamos a duvidar se ela chegaria. Mas assim como Jesus perguntou àquele homem, você quer ser curado? Tu nos perguntas hoje, você quer vencer? Sim, Senhor, queremos. Acreditamos que esta é a nossa hora. Deus, remove de nós toda conformidade com a derrota. Não permitas que nos acostumemos com menos do que Tu tens para nós, que não nos contentemos em apenas sobreviver, quando Tu nos chamas para prosperar. Desperta em nós uma santa insatisfação com tudo aquilo que não reflete a Tua glória em nossas vidas. Pai, assim como Tu disseste a Josué para ser forte e corajoso, dá-nos essa mesma força e coragem. Que possamos enfrentar nossos Jericós, aquelas muralhas que parecem intransponíveis. Lembra-nos, Senhor, que as muralhas caem não pelo nosso poder, mas pela Tua palavra.
Ajuda-nos a proclamar tua vitória mesmo quando ainda não a vemos com nossos olhos físicos. Deus, sabemos que a vitória nem sempre vem da maneira que esperamos. Às vezes, ela se parece com a história de José, passando por poços e prisões antes de chegar ao palácio. Outras vezes, se assemelha à jornada de Ruth, colhendo espigas nos campos antes de se tornar parte da linhagem real. Dá-nos a sabedoria para reconhecer tua mão operando em cada etapa de nossa jornada. Senhor, enquanto caminhamos rumo à vitória, ensina-nos a valorizar o processo tanto quanto o resultado. Que cada passo dessa jornada nos aproxime mais de ti. Que cada desafio superado seja uma oportunidade de testemunhar tua fidelidade. Que cada vitória alcançada seja um altar erguido em tua honra. Pai, às vezes nos sentimos como Davi diante de Golias. Os desafios parecem gigantescos e nos sentimos pequenos e despreparados. Mas tu nos lembras que a batalha não é nossa, mas tua. Assim como deste a Davi a coragem para enfrentar o gigante com apenas uma funda e algumas pedras, dá-nos a ousadia de enfrentar nossos desafios com as armas que tu nos deste. Deus, que possamos ter a fé de Abraão, que partiu sem saber para onde ia, confiando apenas em tua promessa. Dá-nos a perseverança de Noé, que construiu uma arca em terra seca, acreditando na tua palavra. Concede-nos a obediência de Maria, que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, mesmo sem entender completamente o plano. Senhor, enquanto declaramos vitória, ajuda-nos a lembrar que ela não é apenas para nós. Assim como abençoaste Abraão para que ele fosse bênção, usa nossas vitórias para abençoar outros. Que nosso testemunho de superação seja um farol de esperança para aqueles que ainda lutam. Que nossa história de vitória seja um cântico de louvor que atrai outros para ti. Deus, à medida que avançamos, lembra-nos de que o verdadeiro vencedor não é aquele que nunca cai, mas aquele que sempre se levanta. Dá-nos a resiliência para nos erguermos após cada queda, a força para continuar caminhando mesmo quando o caminho é difícil. Que cada obstáculo superado seja um testemunho da tua graça operando em nós. Pai, neste momento declaramos que a derrota não tem a última palavra em nossas vidas. Proclamamos que as circunstâncias não ditam nosso destino. Afirmamos que os diagnósticos negativos, os relatórios desfavoráveis, as portas fechadas não são o fim da história. Tu, Senhor, és o autor de nossa história. E em ti, o final é sempre vitória. Deus, assim como transformaste a cruz, símbolo de derrota e vergonha, no maior símbolo de vitória e redenção, pedimos que transformes as áreas de aparente derrota em nossas vidas em testemunhos poderosos da tua graça. Que onde há fraqueza, tua força se manifeste. Onde há escuridão, que tua luz brilhe. Onde há morte, que tua vida ressuscite. Deus Todo-Poderoso, à medida que nos aproximamos do ápice de nossa oração, sentimos tua presença se intensificar. Cada palavra pronunciada, cada suspiro de nossa alma clama por ti, reconhecendo que és tu, e somente tu, a fonte de toda vitória verdadeira. Senhor, neste momento crucial, clamamos como Jacó: não te deixarei ir até que me abençoes. Reconhecemos que, assim como Jacó lutou a noite toda e saiu transformado, estamos em um ponto de virada em nossas vidas. Este é o momento em que declaramos: basta de derrotas, basta de retrocessos. É hora de avançar, é hora de conquistar. Deus, assim como fizeste as águas do Jordão pararem para que teu povo atravessasse em terra seca, pedimos que detenhas as correntezas de adversidade em nossas vidas. Que os rios de problemas, as enchentes de dificuldades sejam contidos pelo teu poder. Abre um caminho onde parece não haver saída. Mostra-nos a trilha da vitória em meio ao deserto da derrota. Pai, muitas vezes nos sentimos como os discípulos na tempestade, com as ondas ameaçando engolir nosso barco. Mas assim como Jesus se levantou e acalmou os ventos e as ondas, levanta-te agora em nosso favor. Fala paz, aquieta-te, sobre as tormentas de nossas vidas. Que a calmaria da tua presença domine cada área turbulenta de nossa existência. Senhor,
Declaramos que esta é a nossa hora. Não uma hora determinada pelo relógio do mundo, mas pelo teu tempo perfeito. Assim como esperaste o momento exato para ressuscitar Lázaro, demonstrando teu poder sobre a morte, cremos que este é o momento que escolheste para manifestar tua glória em nossas circunstâncias. Deus, remove de nós todo espírito de medo e timidez. Infunde-nos com uma santa ousadia, como a que deste a Ester quando ela declarou: se eu perecer, perecerei. E entrou na presença do rei para salvar seu povo. Dá-nos coragem para darmos passos de fé, para nos posicionarmos contra as forças que tentam nos derrotar. Pai, assim como ungiste Davi ainda jovem, preparando-o para ser rei muito antes de ele assumir o trono, pedimos que unjas-nos hoje para as vitórias que estão por vir. Que teu óleo de alegria seja derramado sobre nós, preparando-nos não apenas para as batalhas de hoje, mas para os triunfos de amanhã. Senhor, declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não somos vítimas das circunstâncias, mas vencedores pela tua graça. Ajuda-nos a ver além das aparências, a enxergar com os olhos da fé. Que, como Eliseu, possamos ver os carros de fogo ao nosso redor, percebendo que os que estão conosco são mais numerosos que os que estão contra nós. Deus, assim como tu mudaste o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, pedimos que mudes nossa identidade. Que não mais nos vejamos como derrotados, mas como conquistadores. Que não mais nos identifiquemos com o fracasso, mas com a vitória que tu conquistaste para nós na cruz. Pai, que possamos ter a determinação de Paulo que disse: prossigo para o alvo. Ajuda-nos a deixar para trás o que ficou para trás e a nos esforçar em direção ao que está adiante. Que nenhuma derrota do passado nos defina, que nenhum fracasso anterior determine nosso futuro. Nossa identidade está em Ti, e em Ti somos mais que vencedores. Senhor, assim como Tu transformaste a água em vinho nas bodas de Caná, transformando uma situação de escassez em abundância, pedimos que transformes as áreas de nossa vida onde experimentamos falta. Onde há escassez financeira, traga prosperidade. Onde há relacionamentos quebrados, traga restauração. Onde há sonhos abandonados, traga renovação. Deus, declaramos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando em nós agora. Esse poder é maior que qualquer força que tente nos derrotar. É maior que qualquer diagnóstico médico, maior que qualquer crise financeira, maior que qualquer problema familiar. Pela fé, nos apropriamos desse poder ressurretos agora. Pai, assim como tu honraste a fé da mulher com o fluxo de sangue, que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, honra a nossa fé hoje. Que cada palavra desta oração, cada clamor de nosso coração, seja como um toque em tuas vestes. Que teu poder curativo, teu poder restaurador, teu poder vitorioso flua para cada área de nossas vidas. Senhor, declaramos que esta é a nossa hora de experimentar o sobrenatural. Não nos contentamos mais com o ordinário quando tu nos chamas para o extraordinário. Não nos satisfazemos mais com migalhas quando tu preparaste para nós um banquete de vitória. Este é o momento, este é o lugar, onde o impossível se torna possível, onde os milagres acontecem, onde a vitória se manifesta. Deus eterno e todo-poderoso, ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações transbordam de gratidão e expecto. Reconhecemos que cada palavra pronunciada, cada declaração de fé, não retornará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Senhor, assim como tu completaste a obra da criação e viste que tudo era muito bom, declaramos que estás completando uma obra em nossas vidas. Ajuda-nos a ver, com os olhos da fé, o final glorioso que preparaste para nós, mesmo quando ainda estamos no meio do processo. Pai, lembramos das palavras de teu Filho Jesus: está consumado. Assim como ele declarou a vitória final na cruz, antes mesmo da ressurreição, dá-nos a fé para declarar nossa vitória hoje, mesmo que ainda não a vejamos plenamente manifestada. Deus, que sejamos como Calebe,
que aos 85 anos ainda pedia uma montanha para conquistar. Não permitas que a idade, as circunstâncias ou as experiências passadas limitem nossa visão do que tu podes fazer. Que cada novo dia seja uma oportunidade de conquistar novos territórios para a tua glória. Senhor, assim como tu multiplicaste os pães e peixes para alimentar a multidão, multiplica os recursos em nossas mãos. Que aquilo que parece pouco e insuficiente aos olhos do mundo seja mais que suficiente quando colocado em tuas mãos. Transforma nossas limitações em oportunidades para demonstrar tua abundância. Pai, declaramos que o tempo de colheita chegou. Que aquelas sementes plantadas com lágrimas agora produzam uma colheita de alegria. Que os anos que pareciam perdidos sejam restaurados, como prometeste através do profeta Joel. Que experimentemos uma colheita tão abundante que mal possamos contê-la. Deus, assim como tu abriste o Mar Vermelho no último minuto, quando o povo de Israel parecia encurralado entre o mar e o exército egípcio, cremos que estás abrindo caminhos impossíveis para nós agora. Onde não havia saída, tu estás criando um caminho. Onde todas as portas pareciam fechadas, tu estás abrindo novas portas de oportunidade. Senhor, que possamos ter a atitude de Davi, que diante do gigante Golias não focou no tamanho do problema, mas no tamanho do seu Deus. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, sabendo que és maior que qualquer desafio que enfrentamos. Nenhum gigante é grande demais para o Deus que servimos. Pai, assim como Tu usaste a pequena oferta da viúva de Sarepta para produzir um milagre contínuo de provisão, usa o pouco que temos em nossas mãos. Que nossa pequena fé, nossos limitados recursos, nossos talentos aparentemente insignificantes, sejam a semente para grandes milagres quando colocados em Tuas mãos. Deus, declaramos que o tempo de virar a página chegou. Aqueles capítulos de derrota, fracasso e desilusão estão sendo fechados. Um novo capítulo está sendo escrito, um capítulo de vitória, conquista e realização dos sonhos que Tu plantaste em nossos corações. Senhor, assim como Tu enviaste o fogo do céu em resposta à oração de Elias no Monte Carmelo, pedimos que envies Teu fogo hoje. Que esse fogo consuma todo vestígio de derrota em nossas vidas. Que ele purifique nossas motivações, acenda nossa paixão e inflame nossos corações com um zelo renovado para Te servir e glorificar. Pai, declaramos que esta oração não é apenas um momento passageiro, mas um ponto de virada em nossas vidas. A partir de hoje, caminhamos em uma nova dimensão de fé. Vivemos em um novo nível de vitória. Não mais nos identificamos com a derrota, mas abraçamos plenamente nossa identidade como vencedores em Cristo. Deus, que possamos ser como a mulher do fluxo de sangue, que não permitiu que as multidões a impedissem de alcançar Jesus. Dá-nos essa santa determinação para pressionar, para avançar, para não desistir, até tocarmos a orla de Tuas vestes e experimentarmos Teu poder transformador. Senhor, assim como Tu chamaste Lázaro para fora do túmulo, chamando-o pelo nome, ouvimos Tua voz nos chamando hoje. Chamas-nos para fora de nossos túmulos de desesperança, para fora de nossas cavernas de medo, para fora de nossos vales de derrota. Respondemos ao Teu chamado e saímos para a luz da vitória que Tu preparaste para nós. Pai, declaramos que a partir deste momento nossa linguagem muda. Não mais falamos de derrota, mas de vitória. Não mais murmuramos sobre problemas, mas declaramos soluções. Nossa boca se enche de louvor. Nossos lábios proclamam Tua bondade. Falamos às montanhas em nossas vidas. Movam-se. E pela fé as vemos se moverem. Deus, que esta oração seja como o momento em que Josué e o povo marcharam ao redor de Jericó. Que nossas palavras de fé sejam como o som das trombetas, derrubando muralhas, conquistando cidades fortificadas, tomando posse da herança que Tu prometeste. Senhor, ao concluirmos esta oração, não a terminamos com um ponto final, mas com uma vírgula, pois sabemos que isto é apenas o começo. O que iniciaste hoje, Tu irás completar. A vitória que declaramos, Tu irás manifestar.
Os sonhos que reavivaste, tu irás realizar. Pai, agradecemos porque tu és fiel. Tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Caminhamos daqui para frente, não confiando em nossa própria força, mas totalmente dependentes de ti. Pois sabemos que contigo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, o autor e consumador de nossa fé, oramos e declaramos. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por ter participado desta oração conosco. Antes de encerrar, gostaria de pedir que você compartilhe nos comentários deste vídeo qual foi a sua experiência e o que você aprendeu com o tema de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando nossas orações e reflexões. Na tela final, você verá 2 vídeos sugeridos que selecionamos com carinho para você. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual. Não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.